Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso galão da massa. A gente vem trazendo para vocês aí dois cortes bem legais. Primeiro o Globo Esporte falando tudo sobre esse clássico de hoje mais tarde, e depois a gente traz também um trecho aí da ESPN, tá? Falando tudo sobre esse jogo de daqui a pouco. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Chega mais que a gente vai falar muito desse clássico histórico. É Galo e Cruzeiro fora do nosso país. E tem muita coisa. Daqui a pouco Henrique Fernandes aqui no estúdio. Temos a nossa reportagem ao vivo, direto de Orlando, na Flórida. Maria Cláudia Bonucci com as informações do Galo e Rafaela Potter com as informações do Cruzeiro. As duas já estão no palco do jogo pra gente aquecer essa partida. Vamos começar com a Maria Cláudia Bonucci pra gente saber das últimas informações do Galo. Boa tarde, Bonucci. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no GE. Olha, o primeiro clássico mineiro de 2025 é também o primeiro jogo do Galo nessa temporada, né? E vai marcar a reestreia do técnico Cuca no comando da equipe, ele que está de volta para a sua quarta passagem. E voltou fazendo mistério, né? O Atlético desembarcou aqui nos Estados Unidos na última quarta-feira à noite, teve pouco tempo para se preparar para essa partida, foram só 3 treinamentos, 2 períodos na quinta-feira, um ontem à tarde. Todas essas atividades foram fechadas para a gente da imprensa, então o Cuca não deu nenhuma pista do time que ele vai mandar a campo logo mais aqui no estádio do Orlando City. Bom, a programação do Galo para hoje, né? A expectativa é de que o clube chegue por aqui por volta de 1h20 da tarde no horário local, ou seja, né? A gente está 2 horas atrás, por volta de 3h20 da tarde no horário de Brasília. A expectativa de público para o jogo de hoje é muito boa, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. A organização espera cerca de 22 mil torcedores nesse estádio que tem capacidade para cerca de 25 mil pessoas. Há inclusive a possibilidade da quebra de recorde de público de jogos de times brasileiros aqui na Flórida. Rafaela Potter está em outro ponto do estádio e traz para a gente agora as informações do Cruzeiro. Boa tarde, Rafa. Oi, amiga, tudo bem? Boa tarde, Maria Cláudia Bonucci. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos do ponto do estádio onde vai ficar a torcida do Cruzeiro. E, inclusive, a gente tem informação sobre os ingressos. Não informaram quantos, né? Foram disponibilizados para a torcida cruzeirense, mas informaram, a organização informou que os ingressos foram esgotados para o setor da torcida do Cruzeiro. Então, expectativa aí de mais torcedores cruzeirenses aqui no estádio do Orlando City. Você falou que o Atlético está mantendo mistério, né? Não abriu treinamento. Ontem o técnico Fernando Diniz abriu o último treino antes do clássico e a gente pôde acompanhar, e não só a gente, mas torcedores do Cruzeiro também. Foi na Universidade Central da Flórida e o técnico Fernando Diniz não vai fazer mistério não para o jogo de hoje, pelo menos foi o que a gente viu no treino. O Cruzeiro já estreou na FC Series contra o São Paulo e deve utilizar o mesmo time titular, com o Fabrício na zaga, com o Eduardo no meio-campo, Gabigol e Dudu no ataque. Mas claro que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes da escalação e da preparação do Cruzeiro aqui para esse clássico que acontece pela primeira vez nos Estados Unidos. A gente lembra que o Cruzeiro está aqui desde a semana passada, desde segunda-feira da semana passada, já treinando, fazendo essa pré-temporada aqui na Flórida. Daqui a pouco eu volto, hein, Maurício? Até já! Excelente, Potter. Tô esperando você e a Bonucci. Daqui a pouco a gente vai dar as escalações dos prováveis times para esse clássico de logo mais. Potter, até já. Bom, daqui a pouco, 4h45, a bola rola ao vivo na Globo. O jogo começa por volta de 5 da tarde, mas ontem foi dia de passear, né? O Hulk, um homem desse tamanho, teve medo de montanha-russa. E você não sabe, um dinossauro quase atacou Lucas Romero. Foi um dia super divertido antes do jogo para os jogadores de Atlético e Cruzeiro passearem nos parques. Super-herói, tem medo de alguma coisa? Tem medo, tem coisas que a gente tem que... Eu sou muito medroso. O Lucas Romero, pelo visto, tem medo de dinossauro. Romero, Cássio, Matheus Henrique, Hulk e Bernard Scarpa, juntos, em um dia diferente nos Estados Unidos. Um pouquinho
semana de diversão em meio à rotina de treinos. Na véspera do clássico, os jogadores de Cruzeiro e Atlético participaram de uma ação promovida pela organização da FC Series nesse parque aqui em Orlando. Da hora demais, cê é louco. Bora! Vou ir na montanha-russa aí, acho que vai ser tranquilo, sim. O Palmeiras tá ali pra me ajudar, ali tá de boa, pra me proteger dentro de campo e aqui também, né? Gosto demais de montanha-russa, vou em todas. Quem não gosta nada de montanha-russa é o Hulk. Mas quando você tem um brinquedo desses, o seu personagem à disposição, será que dá pra negar? Estão fazendo uma homenagem pra ele e o cara tem que aproveitar ao máximo, né? E ele disse que tem medo, tal, não gosta muito. Mas estou tentando convencê-lo porque vai ser um momento bem divertido. Tu é doido, velho. Tem que trabalhar muito psicológico. E não é que ele encarou mesmo. Medeira da... Em momentos de descontração, assim, a rivalidade fica de lado. Sou amigo de muitos jogadores do Cruzeiro e de outras equipes também que somos adversários dentro de campo, mas fora de campo temos muita amizade e respeito. Cada um faz melhor pela sua instituição, mas fora de campo é amizade. Mas espera aí, amigos, clássico à parte. Logo mais tem o primeiro Atlético e Cruzeiro do ano. E a torcida não quer saber de brincadeira, não. O coração tá a mil, Gabigol vai fazer o primeiro dele. Vai dar o Galo, porque o Galo já tá, eu acho que tá mais entrosado. Todos os jogos que eu assisti com ela ganhou, então esse não vai ser diferente. 3-0 pra gente. Tentar fazer o nosso melhor e começar o ano vencendo um clássico, mesmo em um amistoso, vai ser extremamente importante. Que vença o melhor, né? Com honestidade, se Deus quiser que seja a gente. O torneio é amistoso, mas ao que tudo indica, assim como o dia no parque, o clássico vai ser com emoção. Que susto, hein? Clima legal, gente. Podia ser assim, clássico na paz, o ano inteiro, podia ser assim sempre. Eba, Globo Esporte na área, chega mais porque hoje é dia de clássico internacional. Galo e Cruzeiro na FC Series do Torneio da Flórida, a partir de 4h45, ao vivo na tela da Globo, mas o Globo Esporte, claro, já vai aquecendo esse clássico importantíssimo, que terá dois personagens muito bacanas. Um duelo das comemorações invertidas. Teremos Hulk e Gabigol, dois craques e uma rivalidade muito incrível que pode estar começando. Quebrar marcas. Hulk! Encantar multidões. E é o cabuloso. As histórias de Hulk e Gabigol, poucos atacantes conseguem escrever. Hoje, elas ganham novos capítulos no futebol mineiro. O Hulk, a gente não tem palavras para expressar do Hulk, porque o Hulk é um jogador que, vamos dizer, né, ele é um ídolo para nós, porque depois que ele chegou, a gente conquistou muito. Ele estreou anteontem contra o São Paulo. Contra o Atlético, eu confio que ele consegue marcar pelo menos um gol. O primeiro encontro de Gabigol com a camisa do Cruzeiro e o capitão do Galo, Hulk, vai ser longe de Belo Horizonte, no estádio do Orlando City, nos Estados Unidos. O torneio é amistoso, mas o clima pré-jogo, não. E a rivalidade do Gabi, eu acho que não é nem rivalidade, porque o Gabi conquistou o título lá. O William tá falando do título da Copa do Brasil, conquistado pelo Flamengo em cima do Atlético na Arena do Galo no ano passado. No primeiro jogo da final, Gabigol brilhou com 2 gols, que ajudaram a levantar a taça uma semana depois em Belo Horizonte. Predestinado! Gabigol faz o segundo dele, o terceiro do Flamengo! É incrível, eu acho que poucas vezes eu perdi pro Atlético e querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então, agora é seguir e fazer história no Mineirão. Maior artilheiro do Galo no século XXI, Hulk prefere tirar a rivalidade entre os dois do discurso às vésperas do clássico. Essa rivalidade é forte por vocês da mídia, e é natural que a gente coloque um contra o outro assim, mas é uma briga saudável, sabe? De um querer ganhar pro outro, eu digo a nível coletivo, eu prefiro não fazer gol e ganhar o jogo. Mas a individualidade do camisa 7 pode transformar o rival na maior vítima dele desde que retornou ao futebol do Brasil.
São 7 gols de Hulk contra o Cruzeiro, mesma quantidade que o camisa 7 guardou contra o Fluminense. Não é uma coisa que eu carrego comigo assim, né? Claro que é sempre bom ter bons números, principalmente em grandes jogos, né? Que são em grandes jogos que os grandes jogadores se destacam. Hulk e Gabigol trazem para dentro do clássico uma rivalidade individual, algo que já aconteceu muitas outras vezes no futebol mineiro. Nem precisa ser no ataque. Fábio espalmou! Fábio de um lado e Vitor do outro. Sensacional, Vitor! Uma das rivalidades mais duradouras do futebol brasileiro. Foram 9 anos se enfrentando. Nessa história de idolatrias, tem duelo que por pouco nunca aconteceu. Tostão, artilheiro absoluto da história do Cruzeiro com 245 gols. Não enfrentou Reinaldo, maior artilheiro do Galo com 255 gols. O ídolo cruzeirense saiu do clube 10 meses antes do goleador do Galo estrear em clássicos em fevereiro de 1973. Hoje, a rivalidade entre Hulk e Gabigol ganha novas cores. Eu nunca vivi uma rivalidade assim tão grande. Cara, o que eu posso dizer é que eu respeito muito o Atlético. É um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. E quando a gente jogar contra eles, vai ser, entre aspas, igual como qualquer outro time. Já deu pra sentir que essa rivalidade vai ser grande, é muito legal ter esse clima agora aqui em Minas Gerais no nosso clássico. Vamos seguir falando, inclusive daqui a pouco eu vou te contar a história do primeiro clássico fora de Minas Gerais. Foi em Brasília, lá em 1960, a ideia de Juscelino Kubitschek, mas vamos voltar a falar do primeiro clássico nos Estados Unidos. É hoje Galo e Cruzeiro na FC Series. Vamos voltar pro palco do jogo, onde tá a Maria Cláudia Bonucci. Bonucci, muito boa tarde pra você. Já de cara, quero saber qual time que o Cuca vai colocar em campo. Então, Maurício, como eu disse antes, o Cuca fez mistério, fechou os treinos, né? Mas a gente imagina que ele vá mandar a campo os principais jogadores do elenco que estão à disposição, Everson, Hulk, Arana, Scarpa, e também que ele possa promover as estreias daqueles reforços já confirmados para 2025, Gabriel Menino, que pode ser titular, inclusive, Patrick, jogadores aí que vieram do Palmeiras. O que o Cuca não deve fazer, ao contrário do que fazia muitas vezes o Milito, né? Improvisações. Ele disse que gosta de ter jogadores polivalentes, mas que nesse primeiro momento ele quer ver os jogadores mais à vontade, jogando nas suas posições de origem. Nos treinos em BH, por exemplo, a gente viu o Rubens treinando mais pelo meio, o Lianco como zagueiro e não como lateral. Ontem aqui em Orlando, o Scarpa disse que ele deve jogar mais centralizado e não como um extremo pela direita, e o Bernard disse também que deve jogar mais pela esquerda e não centralizado. Sendo assim, vamos dar uma olhada no campinho, ó, o Galo deve ir a campo com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Gabriel Menino estreando no meio com Otávio Scarpa, e lá na frente, Hulk, Bernard e Davidson. Esse é o provável Galo, Maurício. Thank you so much, Bonucci. Muito obrigado, bom trabalho pra você. Oh my God, I can't believe it. I miss you. Believe on it. Que beleza? Saudade, Henriquinho. Ó, um ótimo ano de 2025 pra você, primeira vez que a gente tá. Um grande ano, vamos nessa. E já começando pra falar de um clássico pequenininho, né? Um classiquinho só pra gente já dar aquela quebrada. A gente viu o time que a Bonucci falou que o Atlético deve pôr em campo. Tô muito curioso pra ver o Bernard sob o comando do Cuca, né? Mas ainda não engrenou nessa volta, né? Não engrenou nessa volta. Acho que até ele sabe que 2024 foi um ano frustrante, pelo que se esperava, né? Ele chegou no meio do ano. Só que ele cai agora na mão do cara que o aproveitou muito bem, né, Maurício? Acho que vai começar bem essa história hoje. E o Gabriel Menino, tava como titular ali. Você acha que ele vai ser utilizado ali como segundo volante? Meio que furando a fila, né? Você tem Fausto Vera, o Batalha saiu, mas você tem Fausto Vera. Você tem o Alan Franco, que fez um grande ano, mas não jogou muito com o Cuca naquela passagem de 2021 e 2022, quando o Cuca voltou. Então acho que é um jogador que tem muita expectativa. A estreia que o Galo deve trazer a campo hoje é um amistoso, mas quando coloca preto e branco e azul frente a frente, o Galo come, não tem papo. Vale muito, né? Tô curioso pra saber a sua opinião sobre esse Cruzeiro com muitas novidades, mas antes vamos saber a notícia primeiro. Vamos lá, Rafaela Potter, que tá no palco do jogo, pra saber a possível escalação desse time do Fernando Diniz. Potter, muito boa tarde pra você. Boa tarde pro Henrique também. Pois é, o técnico Fernando Diniz, ele promoveu praticamente quase todas as estreias dos reforços no jogo contra o São Paulo, na estreia aqui na FC Series. E pelo treino que a gente acompanhou ontem, que foi um treino aberto, ele deve repetir a escalação, não deve fazer muitas alterações. Então vamos dar uma olhada no time que deve começar o clássico hoje, com o Cássio no gol, o William na lateral direita, e aí o Fabrício Bruno, que foi a novidade junto com o João Marcelo na zaga, e o
Marlon pela esquerda. No meio-campo, tem o Lucas Romero, o Matheus Henrique, a novidade, né, que foi contra o São Paulo, o Eduardo e o Matheus Pereira, e no ataque, Gabigol e Dudu. Lembrando que alguns jogadores ainda não estão à disposição do treinador. O Dineno, que está aqui fazendo a pré-temporada, mas só volta da lesão grave que ele sofreu no joelho direito em abril. O Caio Jorge está fazendo um trabalho separadamente, não treinou ontem. Se aparecer por aqui vai ser uma surpresa. Pode ter surpresa do Lautaro Dias, que só aqueceu no jogo contra o São Paulo, mas ontem treinou e pode aparecer por aqui também. Gente, volto com vocês. Thank you, Potter. Bom trabalho pra você. A gente vai estar ligado nessa cobertura. Muito obrigado pelas informações. Muita novidade no Cruzeiro, né, Henrique? Eu quero saber sobre o Dudu. Estreou contra o São Paulo. O que você achou da estreia dele? Acho que teve apagado, né? A gente tem que ter paciência com ele nesse retorno ao futebol mineiro, ao Cruzeiro, porque ele vem de um período de pausa e de pouca participação no Palmeiras no ano passado. Dudu reencontra o Cuca que deu sequência nele no Cruzeiro em 2011, você lembra? Vai reencontrar dessa vez do outro lado, também já jogou final de Libertadores pelo Palmeiras, o Cuca no Santos. E quero ver como o Cruzeiro vai funcionar defensivamente, né? Porque contra o São Paulo teve algumas lacunas, vamos ver se hoje se encaixa bem defensivamente. O torcedor do Cruzeiro tá ansioso. O Matheus Pereira deu uma entrevista depois do jogo contra o São Paulo, não deixou garantindo uma portinha aberta pra sair, né? Você acha que ele vai sair do Cruzeiro? Muito difícil, cara. 25 milhões de euros. É muita grana, difícil né? alguém oferecer isso ao Cruzeiro. É um jogador realmente muito valorizado. Acho que ele tá querendo renovação de contrato. Ele tá vendo um monte de gente chegar. Ele é importante. É um jogador extremamente protagonista. Acho que ele tá pensando em prolongar o vínculo e aumentar um pouquinho o salário também, porque faz parte. É jogador profissional. Muitos elementos para esse clássico Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos. Vamos ver as prováveis escalações de Cruzeiro e Atlético Mineiro para o grande clássico de amanhã. Obviamente que é um torneio de pré-temporada, de preparação, mas é Galo e Cruzeiro em campo, amigo. O que esperar de 2025? Prováveis escalações. Como pode ser o time do Cruzeiro para a temporada? Não é só pensando no jogo de amanhã. Boa. Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon. Com as respectivas opções estão ali também. Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo, Dudu e Gabigol. E tem também, olha o Bolaço ali. Good dia! Bolaço é uma figura, né? É uma correria, faz uma fumaça. Agora temos o Galo Forte Vingador do técnico Cuca com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Arana. Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Bernard, Daverson e Hulk. E agora já aparece ali, ó. Olha o Júnior Santos ali. Lembrando, como está destacado lá embaixo, que Natanael, e vem do Coxa, e Júnior Santos ainda não assinaram um contrato. Agora sim vamos ouvir Eugênio Leão. Sobre as expectativas das torcidas de Galo e Cruzeiro para a temporada e sobre Júnior Santos. Eu acho que você pensa um pouco diferente da gente. Ou estou enganado? É um homem de negócios. Nos empolgamos demais com o homem de Santos? negócios. Oi? Um homem de negócios. Eugênio Leão, homem de negócios, sim. Eu, essa semana aqui, né, a Mari estava aqui, né, no dia que a gente debateu isso, eu estou colocando o ponto de vista do texto, do gestor do Botafogo, que recebe uma proposta por um jogador que lhe custou 1,5 milhão, a proposta de 7. Olha o lucro em cima disso. Então, vai com Deus, meu filho. Acho isso? Ué. Obrigado. E um jogador, repito também, que teve um ano de 2024 espetacular, apesar da lesão que o tirou por muitos meses do gramado, mas sempre que jogou, entregou muito, em alto nível, fez muitos gols, artilheiro, maravilha. Só que essa não foi a média do Júnior Santos ao longo de toda a carreira dele. É um jogador já de 30 anos que, não, repito, no ano passado mesmo, ano retrasado, 23, teve dificuldades no próprio Botafogo. Então, pensando com a cabeça do gestor, é um dinheiro que vai entrar, vai ajudar, e repito de novo, é um dinheiro que entra para o negócio Eagle Futebol Clube, Futebol Investments. Piorou, então. Então o torcedor do Botafogo vai ficar... O torcedor que não está gostando vai gostar menos. O dinheiro não é pra gente... É lá pra França? É pra Eagle? É pra Águia? A mesma Eagle que montou o time do Botafogo, campeão da Libertadores e Brasileiro. É verdade. E que vai precisar montar um time pro Botafogo 25. Porque muita gente indo embora. Montar um elenco. Vamos ver.
o goleiro permanece, né? O John continua por lá. Mas um foi embora, o reserva. O Gatito foi embora. Mas o Léo Link tá caminho também. Tá chegando. O Léo Link não deixou grandes impressões no ataque, mas tudo bem. Não? Vamos, time titular. Ele perdeu a posição para o Mikael porque ele não estava indo bem. John, Vitinho continua na lateral direita, né? Certo. Vitinho e o Matheus Ponte é o seu reserva. Certo. Na zaga, o Bastos em princípio continua, o Barbosa também. Não se falou em saída deles. Pode chegar o Jair aí nessa negociação com o Tiquinho, com o Santos. Vai chegar, né? E tem o Lucas Halter ainda, né? Adrielson foi. Adrielson foi embora. Aí vamos lá. Lateral esquerda você não tem mais o Marçal, mas ok, porque você mantém o Cuiabano e o Alex Telles. Tá tudo bem ali. Meio campo, por enquanto o Gregory fica. Por enquanto, mas... Tietê foi embora. Tietê foi embora. E Eduardo também. Mas é que os volantes eram o Gregory e Marlon. Os dois permanecendo, se o Gregory não sair, tá bem colocado ali, né, como titulares. Tem o Alan como reserva. Tem esse menino Cauê da base, que eu acho que vai ganhar espaço no time do Botafogo esse ano. Que tem jogado no Campeonato Carioca. Aí daí pra frente, você vai, por enquanto, olhar para Savarino e Igor Jesus. Contando com o Jefinho. Falou que o Igor Jesus pode sair também, falou lá na França. Mas até agora não teve essa burburinho de negociação. Pode sair, mas não pintou ainda na tela, né? Pintou na tela aqui e tal. E tem o Jefinho, que estava machucado e que vai estar à disposição. A volta do Matheus Nascimento, que não empolga, se eu usar o empolga, já empolgou aos 3 anos, mas deixou de empolgar. Matheus Nascimento é aquele que o pessoal brincava, o Cavani do Fogão? O menino da base, que era uma grande promessa, mas que não se firmou. Tem jogado aí o Campeonato Estadual também sem muito brilho. Aí tem outros que têm jogado lá, o Yarlen, Carlos Alberto e tal, que não são jogadores de destaque. Aí o Botafogo vai precisar contratar, porque sai. Eu estou colocando aqui, oficialmente, o Luiz Henrique ainda não saiu também. Então tem o Luiz Henrique. Se você tiver o Luiz Henrique, o Savarino e o Igor Jesus, você está bem parado. Sua análise... Então, assim, muita gente saiu, mas ainda tem ali uma base que você, trazendo 3, 4 nomes, vai ser muito competitiva ainda. É isso que eu queria. Eu queria saber qual é a conclusão depois dessa sua maravilhosa análise, trazendo todo o elenco. Estou aqui fazendo um esforço A sua mental, conclusão né? não mudou muita coisa? Não, perdeu. Fogão continua favorito a tudo ou perdeu muito? Perdeu, ainda mais se você confirmar a saída do Luiz Henrique. Mas perdeu. Perdeu de elenco, vai precisar repor. Mas time titular, assim, né? Porque Almada e Luiz Henrique é muita coisa, né? E eu acho que assim, tem uma preocupação muito grande também, além do elenco, que é o treinador. Treinador, né? Estamos falando de um O que time acontece sem com o Botafogo é que é o seguinte: o torcedor, imagino que esteja muito preocupado, apesar de viver ainda um momento de êxtase pelas conquistas de 2024, é que parece que nada acontece no Botafogo. Da mesma maneira que o Textor entrega, ele tira. Porque ele tem outras... Ele é um administrador, ele é um empresário. Não só do Botafogo. Exatamente. Então, acho que o torcedor tende muito isso também, né? Da mesma maneira que ele entrega, ele também tira. Assim, beleza, tá saindo muita gente, não gostaria que saísse muita gente. Mas se saísse e chegasse na mesma quantidade, eu acho que vai chegar. Mas num tempo diferente. Eu acho que isso deixa o torcedor ansioso, preocupado, tenso. Mas vai chegar quem? Que nível? Como é que vai ser? O torcedor não quer esperar. Ele quer. Torcedor do Galo também não quer esperar. Torcedor do Galo que está nos assistindo aqui, agora ele está falando, mas peraí, esse Abel Neto e esse Eugênio Leal vão ficar falando do Botafogo e não vão falar do Galo que está chegando junto? Porque o André e a Mari já falaram. Falta você e eu. Então, eu queria aproveitar e fazer um convite para o pessoal que gosta de ouvir podcasts. Rolou o Melão, nosso podcast de futebol nacional, toda semana no ar. Voltou das férias, estava de férias. Rolou o Melão. Voltou, e na edição dessa semana falamos muito dos times de Minas Gerais, Cruzeiro e Galo, com a participação brilhante da Vitória Leite. Já no ar? Já no ar, nas plataformas aí. E fala o time. Essa escalação maravilhosa. Apresentação, Gustavo Zupac. Monstro. Participações, Mário Marra, Elton Serra e Eugênio Leal. Monstro. Convidada especial essa semana, Vitória Leite. Baita time. Time de bola, hein?
Time de mídia. Graças a Deus. Como é esse nosso time aqui, maravilhoso. E Júnior Santos? Júnior Santos, Galo. o Galo, eu acho uma bela pedida. Bela pedida. Tá precisando de um jogador agudo com a saída do Paulinho. E ele é um jogador que tem uma temporada muito boa. A expectativa, então, é que ele consiga reproduzir em 25 a temporada que fez em 24. E que não se machuque, né? Não se lesione. Que ele possa fazer uma temporada completa no nível de 2024. Aí vai depender de encaixe de time, de como, em que posição ele vai jogar aberto pela direita. Mas aí tem o Scarpa que vinha jogando aberto pela direita. A não ser que você traga o Scarpa para jogar centralizado, que ele gosta, né? Vai jogar como centroavante? Não, tem o Deivinho, mas um dia joga um, outro dia pode jogar o outro. Eu imagino... Pela esquerda nunca vi o Júnior Santos jogando preferencialmente pela esquerda. O Eugênio, eu imagino ele jogando pela direita. Não? Pode ser. Eu acho que ali ele se sente... onde ele se sente a posição melhor, onde ele berço produz dele. mais, né? Exato. O berço dele é ali. Mas ele entra também na área, então já atuou no Botafogo ano passado algumas vezes como 9. Pela esquerda não lembro. Aí você pode tirar o Scarpa dali, o Scarpa pode jogar pelo meio, pode jogar pela esquerda também. Com o Cuca, a tendência é o Scarpa ter um pouco mais de protagonismo, né? Não só completamente fixado como o Milito fez questão de utilizar o Scarpa. Com o Cuca, a ideia é ter o Scarpa um pouco mais móvel do que fixo. E usando muito o Scarpa, óbvio, se não usar também. Quem sabe amanhã a gente tem alguma bolas paradas, disso, né? Oi? Quem sabe amanhã, nesse jogo com o Cruzeiro, a gente já não tenha uma ideia de como ele pretende usar o Scarpa. Porque já vimos um primeiro jogo do Cruzeiro, né? Contra o São Paulo. O Galo vai ser o primeiro da temporada. E dá para... É muito cedo, mas, por exemplo, com a volta do Cuca, a gente conhece o Cuca de vários trabalhos. O que você pensa, se é que dá para pensar algo antes do primeiro jogo? Quero ver o que ele apresenta de proposta nesse jogo para poder avaliar. Porque imagino que vai ser um time diferente do Milito. Até porque perdeu peças importantes, né? Não vai jogar, imagino eu, com 3 zagueiros. Não tem mais o Batalha, por exemplo, né, que fazia a função de um dos zagueiros. Não tem o Paulinho, então perde peças importantes. Eu quero ver como é que ele vai montar o time dele para a gente poder começar a projetar, né, as possibilidades táticas do Galo. Para o jogo de amanhã, ele entra em desvantagem, porque o Cruzeiro começou a pré-temporada antes e já fez um jogo contra o São Paulo. Então, o Cruzeiro já está um pouquinho, né, alguns dias à frente do Galo. Então, ele vai ter que lidar com essa dificuldade, porque apesar de ser um amistoso de pré-temporada, é um clássico, e em clássico ninguém quer perder. E o mais legal desses amigos... Nunca ninguém quer perder, né? Lógico. Mas ainda mais num clássico. E eu gostei do material de treino do Atlético. Achei eu ia falar isso, achei bonito esse... E ainda mais um amistoso que já foi quente, né? São Paulo e Cruzeiro, né? Com amarelo pro Zubeldinho. Então imagina quando for clássico mesmo ainda, no fim de semana. Mas acho que o mais legal disso, ainda mais quando troca um treinador, é entender as dinâmicas, que acho que é o que é o mais importante nesse período de pré-temporada. Pra gente vir falar, o fulano jogou bem, fez 2 gols, de verdade, na pré-temporada, pouco importa isso. A gente tá avaliando desempenho individual e até... Mas quando vai pro clássico... vai, lógico, o torcedor vai valorizar. Mas acho que pensando no que é a função da pré-temporada, é muito mais entender os mecanismos, assim, do entendimento entre os jogadores, porque... O nível de intensidade física, do ritmo de jogo, vai ser muito diferente do que vai ser o padrão da temporada. Acho que esse é o momento mais interessante de ver isso, assim. O funcionamento, como o jogador vai jogar, como eles vão se associar. Acho que isso é uma coisa mais bacana que a gente pode tirar de pré-temporada, ainda que seja... Os próprios treinadores, Exato. Né? Como que pensa nesse... E daqui a pouco, no Sport Center, o Mário Marra vai trazer as chaves para um bom desempenho do Atlético na temporada. Ele tem todas as respostas, todas as respostas quando o assunto é Atlético do Galo, Mineiro. do Cruzeiro, todas. não? Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do Jornal do Galo, falando muito sobre esse jogo de mais tarde, trazendo as prováveis escalações aí, tanto do Galo quanto do Cruzeiro. Então, a verdade é que o Cruzeiro se reforçou muito e o Galo um pouco menos, né? Tem poucas novidades, mas o Cuca, muito inteligente, não abriu os treinamentos, porque ele sim promete uma equipe muito competitiva e promete aí a primeira vitória no seu retorno, na sua estreia, né? Então, muito importante para a sequência do trabalho, vencer na estreia. Então, a gente vai com a expectativa lá em cima. Tem novidade. Cara,
poucas peças chegaram, mas só de você ver acabar com as improvisações do Milito, eu vim falando o ano passado inteiro, o Scarpa tem que jogar centralizado, no local que ele foi criado, ele é de origem mais centralizado. Então, só essa questão do Scarpa já me gera uma expectativa lá em cima, rapaziada. Então a gente fica aí nessa vontade, até daqui a pouco a gente vai ver esse grande clássico mineiro e a gente vai ver, se Deus quiser, uma grande vitória do nosso Atlético Mineiro. Eu quero que você participe com a gente, deixe aí nos comentários qual a sua expectativa, quanto você acha que vai ser esse jogo, esse grande clássico de hoje à tarde, rapaziada. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bom, muito importante deixar o like que chega para muito mais pessoas, muito mais atleticanos esse vídeo, tá bom, rapaziada? Qualquer novidade a gente traz em primeira mão até o jogo. Um abraço!